Senta aqui, lá vem história. E a história de hoje é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, com ilustração de Ziraldo. Era uma vez Chapeuzinho Amarelo, amarela de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria. Já em festa, não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava de mais nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era uma cobra bem grande e nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então, vivia ali, parada, deitada, mas sem dormir. Por quê? Porque tinha medo de ter pesadelo. Olha só, Chapeuzinho, deitada, com medo da minhoca, que para ela era uma cobra, e vivia assim, com muito medo. Essa era Chapeuzinho Amarelo, amarela de medo. E de todos os medos que Chapeuzinho tinha, o medo mais medonho era o medo de um tal lobo. Um lobo que ninguém via, que morava lá longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha. Uma terra tão estranha que para ver o tal lobo, vai ver, nem existia. E olha só como o Chapeuzinho ficava pensando nesse lobo. Como ela tinha medo desse tal lobo. Mesmo assim, Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Ela tinha medo do medo, do medo e do medo do lobo. E de um dia encontrar o lobo. Um lobo que não existia. Até a sombra dela, ela achava que era o lobo. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com o lobo. O lobo era assim: cara de lobo, carão de lobo, orelhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo. Uma boca tão grande, mas tão grande, que era capaz de comer duas avós, um caçador, um rei, uma princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Era um bocão. Olha como era o bocão do lobo. E Chapeuzinho encontra com esse lobo. O que será que vai acontecer? Mas o engraçado, sabe o que foi? É que assim que Chapeuzinho encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do lobo. De um dia encontrar esse lobo. E foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. E foi ficando só um pouco do medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ficou só o lobo. E ficou lá o Chapeuzinho, olhando para aquele lobo.
E foi tão estranho, mas tão estranho, que o lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo. Como assim? Ficou mesmo, foi envergonhado, triste, murcho, branco azedo. Porque um lobo tirando medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. Olha como ficou o lobo. Eu vou dizer pra você, viu? O lobo ficou mesmo, foi chateado. Ele não aguentava olhar para aquela menina que não tinha medo dele. Então, ele teve uma ideia. E aí ele gritou: "Eu sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou mais forte: "Eu sou um lobo!" E ele berrou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho deu risada, com vontade de brincar de outra coisa. Então ele gritou bem forte: "Eu sou o lobo!" Mais umas 25 vezes ele gritou, que era pro medo da menina ir voltando e ela ver com quem que ela estava falando. Então ele gritava: "Eu sou o lobo, 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 lobo." E a Chapeuzinho nem ligava. E ele ficava ali gritando: "Lobo, lobo, 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 bolo, bolo, bolo." E aí então Chapeuzinho encheu e disse: "Para sim! Agora já!" O lobo parou, assim, do jeito que o lobo estava. Já não era mais um lobo, era um bolo! Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem um pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela em tudo, inteirinho. Olha como ficou o lobo, parecendo um bolo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque ela preferia bolo de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sopa de sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com o filho do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e até com o neto do sapateiro. Olha lá, Chapeuzinho brincando e sendo feliz, porque agora ela não tinha mais medo de nada. Mesmo quando estava sozinha, ela inventava uma brincadeira e transformava em companheiro cada medo que ela tinha. E aí, esses medos, é claro que ela dava o nome contrário, assim como ela deu para o lobo que virou bolo, e o raio virou arrai. A barata virou tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Olha só, agora Chapeuzinho tem também alguns amigos, alguns companheiros, que são o graodão, o jacoro, o barantu, o pão pichopa e todos os tomos. E assim, Chapeuzinho se tornou uma menina muito, mas muito corajosa. E assim acaba a nossa história, que entrou pelo chapéu amarelo e saiu com muito farelo. E quem quiser, que conte mais algumas. Um beijo para todos vocês.